Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática do preparatório, onde hoje nós iremos rever o conteúdo de regra de 3. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. Esse é um conteúdo bastante importante, porque sempre cai nas provas das escolas técnicas. Então, como alguns alunos ainda sentem uma certa dificuldade em resolverem problemas que envolvam regra de 3, tanto simples quanto composta, hoje eu resolvi rever esse conteúdo, tá certo? Então, prestem atenção para poder tirarem todas as dúvidas que vocês ainda tiverem, tá certo? Então, sabemos que regra de 3 ela é uma ferramenta simples, mas muito poderosa. Ela é utilizada para descobrir um valor desconhecido que segue a mesma razão de outros já conhecidos, tá certo? De maneira mais simples, trata-se de descobrir um quarto valor, tá certo? A partir de 3. Por isso que nós chamamos de regra de 3, onde sabemos que existem a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, tá certo? Então, a regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, tá certo? Dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. E sabemos que a regra de 3 simples, ela envolve apenas 2 grandezas, onde temos que analisar se essas grandezas serão diretamente, tá certo? Proporcionais ou inversamente proporcionais, onde as grandezas serão diretamente proporcionais se, no caso, as duas grandezas tendem a aumentar ou a diminuir na mesma proporção. E serão inversamente proporcionais quando uma grandeza tende a aumentar e a outra tende a diminuir, tá certo? Na proporção inversa. Ou quando uma tende a diminuir e a outra tende a aumentar na proporção inversa, tá certo? Então, aqui eu coloquei os passos utilizados numa regra de 3 simples. O primeiro passo, construir uma tabela, tá certo? Agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Ou seja, identificar primeiramente quem são as grandezas, tá certo? Lembrando que grandeza é tudo que pode ser medido, contado, aumentado, diminuído, tá certo? Segundo passo, identificar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E logo em seguida vai montar a proporção e resolver o problema, resolver a equação. Então, agora nós temos aqui, tá certo? Um exemplo, exemplo 1, que diz o seguinte: com a área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, depois que vocês lerem o problema, terão que montar a tabela identificando quem são as suas grandezas. Percebam que as grandezas serão área, que está em metros quadrados, e energia, que está em watts, tá certo? Então, quando a área é 1,2 metros quadrados, então a energia produzida será 400 watts. Agora, quando a área aumenta para 1,5, qual será a energia produzida, que eu chamei de X? Então, eu identifiquei aqui suas grandezas, logo eu vou ter duas grandezas. Se eu tenho duas grandezas, tá certo? Então, a regra de 3 será simples. Então, agora, vamos para a identificação do tipo de relação. Vamos ver se essas grandezas serão diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se a área aumenta, então a energia produzida também irá aumentar. Logo, as grandezas serão diretamente proporcionais, então não irá inverter os seus valores, tá certo? Ficará 1,2, tá certo? Está para 1,5, assim como 400 está para x. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Seria 1,2 vezes x, tá certo? 1,2x é 1,5 vezes 400. Então, fariam essa multiplicação e o resultado dividiria por 1,2, porque 1,2 que está multiplicando com x passaria a ser agora divisor. Então, fazendo a multiplicação e logo em seguida a divisão por 1,2 será igual a 500. Então, exemplo 1 é um caso típico de regra de 3 simples e é diretamente proporcional, tá certo? Então, x foi igual a 500, ok? Exemplo 2. Vamos ter assim agora. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora
faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Leu o problema, agora vamos identificar quem são as suas grandezas. Então, aqui montando a tabela. As grandezas serão velocidade, que está em quilômetros por hora. No caso, a primeira velocidade foi 400. E o tempo, tá certo? Gasto nesse percurso, que no caso será o tempo em horas, foi igual a 3. Então, se a velocidade aumentar, fosse 480, qual seria o tempo, tá certo, para se chegar a esse destino? Então, aqui vamos para a identificação do tipo de relação. Veja que se a velocidade aumenta, então quer dizer que o tempo para se chegar ao destino irá diminuir, porque agora se está mais veloz. Então, nesse caso aqui, as grandezas serão inversamente proporcionais, tá certo? Então, aqui, o que foi que eu fiz? Simplesmente, nós iremos colocar primeiramente aquela grandeza no qual eu quero encontrar, 3 está para x, tá certo? E vou inverter velocidade, já que foi inversamente proporcionais, ficando no caso 480 está para 400, tá certo? Então, aqui, ó, invertemos os termos. Então, aqui vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Seria 480 vezes x, 480x, 3 vezes 400. Então, aí, vocês iriam isolar o x, 480, que estava multiplicando com x, passaria a ser divisor, tá certo? Então, aqui, fazendo a multiplicação de 3 por 400, e o resultado dividido por 480 seria igual a 2,5, tá certo? 2 horas e meia. Então, aumentando a velocidade, o tempo do percurso diminui. Então, como as palavras são contrárias, aumentando e diminui, tá certo? Podemos afirmar que as grandezas são inversamente proporcionais. Assim sendo, colocamos uma outra seta no sentido contrário para cima na primeira coluna, tá certo? Então, aí, vejam que as grandezas serão inversamente proporcionais, então vamos inverter uma das grandezas, tá certo? Então, agora nós iremos rever a regra de 3 composta. Então, quando é que nós temos, tá certo, um problema envolvendo regra de 3 composta? Quando este problema envolve mais de 2 grandezas, tá certo? Então, a regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de 2 grandezas, direta ou inversamente proporcionais, tá certo? Então, temos aí o exemplo 1, que diz o seguinte: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos, tá certo? Então, aí, depois de ler o problema, nós iremos identificar quem são as suas grandezas. Então, vejam aqui, 8 horas. Então, horas é a primeira grandeza, eu poderia também chamar aí de tempo. 20 no caso, o número de caminhões, tá certo? 160 metros cúbicos, como temos aqui metros cúbicos, então a grandeza será volume. Então, se forem 5 horas, quantos caminhões? Então, aqui a questão quer que encontre o número de caminhões, que eu chamei de x, serão necessários para descarregar, tá certo? 125 metros cúbicos, tá certo? De areia. Então, aqui já encontrei quem são as suas grandezas. Percebam que eu tenho aqui 3 grandezas, logo a regra de 3 será composta, tá certo? Porque eu tenho mais de 2 grandezas. Então, agora vamos montar a proporção, tá certo? Analisando cada uma das grandezas, se será diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu coloquei logo a razão daquilo que eu quero encontrar. 20 está para x, assim como. Então, observem que aqui o volume, analisei primeiro o volume e caminhões. Observem que o volume aqui diminuiu, tá certo? O volume de areias a serem descarregadas diminuiu. Então, quer dizer que eu irei precisar de menos caminhões. Então, como as duas grandezas estão diminuindo, então nós temos aí que essas grandezas serão diretamente, tá certo? Proporcionais, então os valores não serão invertidos. Então, eu coloquei aqui 160, está para 125. Para colocar a outra grandeza, então eu colocaria aqui 1 vezes, tá certo? Então, percebam que se o tempo diminuiu, tá certo? Então, tem que ter o quê? Mais caminhões para poder descarregar, tá certo? Essa quantidade de areia, tá certo? Então, aqui, nesse caso, as grandezas serão inversamente proporcionais, porque enquanto a grandeza ela tende a diminuir, a outra tende a aumentar, tá certo? Então, aqui, vai inverter esses valores aqui. Ficará 5 está para 8. Então, aqui, os termos foram invertidos, porque temos seta contrária, tá certo? Então, aqui ficou 20 está para x,
assim como 160 está para 125, vezes 5 está para 8. Então, aqui eu fiz a simplificação. Se vocês quisessem multiplicar logo aqui, termo a termo, poderiam também, porque no final iriam encontrar o mesmo resultado. Então, simplifiquei aqui, ó, 160 com 8, dividi esses dois termos por 8. Então, 160 dividido por 8, 20. 8 dividido por 8, 1. Aqui, dividi esses dois termos por 5. 5 dividido por 5, 1. 125 dividido por 5, 25. Então, aqui vocês fariam 20 vezes 1, 20. 25 vezes 1, 25. Ainda dá para simplificar aqui, ó. Simplifiquei esses dois termos aqui por 5. 20 dividido por 5, 4. 25 dividido por 5, 5. Então, aí vocês fariam produto dos meios pelo produto dos extremos. Seria 4 vezes x, 4x. 20 vezes 5. Então, vocês sabem que quando eu tenho 4x, então eu irei isolar o x, e o 4 que estava multiplicando com x passaria a ser divisor. Então, nesse caso, ficaria 5 vezes 20, tá certo? Que é igual a 100. 100 dividido por 4, que é igual a 25. No caso, iria precisar de 25 caminhões, tá certo? E aqui, mais outro exemplo, para poder finalizarmos, tem assim: 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, aqui já li o problema, agora vamos identificar quem são as suas grandezas. Então, temos aqui a grandeza pedreiros, que temos aqui 2. Vejam que está aqui por extenso, vocês têm que prestar atenção com relação a isso. Então, aqui nós temos 2 pedreiros, nós temos agora aqui a altura do muro, que inicialmente era de 2 metros, e temos aqui, tá certo, a quantidade de dias para construir esse muro, no caso, 9, tá certo? Então, agora, trabalhando 3 pedreiros, vejam que a quantidade de pedreiros aumentou, tá certo? Assim como a altura do muro também aumentou. Era 12, agora será 4. Então, aqui pergunta qual será o tempo necessário para completar esse muro. Chamei de x. Então, montando aqui a proporção, tá certo? Então, aqui, coloca logo a razão daquilo que eu quero encontrar. 9 está para x. Assim como, se a altura do muro aumentou, então vai se levar mais dias para poder construir esse muro. Então, as grandezas, altura e dias serão diretamente proporcionais, logo os valores não serão invertidos. Ficará 2 está para 4. Vezes, se o número de pedreiros aumentou, então esse muro será construído em menos dias, não é verdade? Então, vejam aqui que as grandezas serão inversamente proporcionais, logo os valores serão invertidos. Os termos eles foram invertidos porque a seta será contrária. Então, ficará o quê? 3 está para 2, tá certo? Então, aqui, o que foi feito? Vejam que 2 vezes 3, tá certo? É igual a 6. 6 vezes x, 6x. Então, no caso, eu iria isolar o x, e o 6 que estava multiplicando com x passa a ser divisor, tá certo? Então, aqui, 4 vezes 2, 8. 8 que vai multiplicar por 9, tá bom? Então, 8 vezes 9, ou 9 vezes 8, é igual a 72. 72 dividido por 6 é igual a 12. No caso, serão 12 dias. Vejam que aqui eu tenho um problema de regra de 3 composta, porque envolve mais de 2 grandezas. Eu tenho aqui 3 grandezas, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês. Mas qualquer dúvida, me procurem lá no direct, que eu estarei disponível para vocês a partir das 3 horas, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será altura, tá bom? Altura. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, peguem aí no kit de vocês a ficha que está com a data de hoje, tá certo? Vocês irão realizar as atividades dessa ficha. Essa ficha é referente, tá certo, a uma prova do SESI, tá bom? Então, resolvam aí as questões que tem para resolver. Logo em seguida, assistam ao vídeo de correção. Verifiquem aí o que vocês acertaram, tá bom? E, no final, tirem fotos dessas atividades e mandem para mim lá no meu direct, para que eu possa estar registrando também a participação de vocês, tá certo? Então, um beijão para todos, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!